capítulo 10, versículo 46. Aleluia, amém? Marcos 10, 46, todo mundo achou? É importante que você ache, que você acompanhe, porque nada do que é falado aqui é mais importante do que já foi falado, do que já está escrito. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. A minha versão aqui da Bíblia, não sei qual versão que os meninos colocaram aí, a NVI. É um pouquinho diferente da minha aqui, mas está tudo certo. Na minha versão aqui diz a cura do cego de Jericó. Tem alguém que está bem aí? Todo mundo consegue enxergar? Naturalmente falando. E espiritualmente falando. Você já enxerga tudo que o Senhor tem para a sua vida? Você já contempla tudo? Você já vive tudo? Você já alcançou tudo? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu queria ler com vocês versículo 46, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, diga ouvindo. Que era Jesus. Você já ouviu que ele era esse lugar? Amém? Foi o que aconteceu com o cego Bartimeu. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calassem. Hoje, os demônios às vezes não precisam nem fazer força para fazer nós se calar, porque diante de uma adoração a gente não consegue nem clamar às vezes. Mas a Bíblia está dizendo que diante da presença de Jesus que estava passando por lá, como a presença de Jesus que está nesse lugar, Bartimeu clamava. Então eu te convido, igreja, comece a clamar. Se você precisa do Senhor nesta noite, isso não tem a ver com esse lugar físico, não tem a ver comigo, não tem a ver com o pastor, com o líder, não tem a ver com a própria igreja, tem a ver o quanto você está disposto a clamar por Ele, porque Ele está nesse lugar. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Uau, que clamor era esse que parou Jesus? Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Nós no mínimo ia chamar irônico, né? Como assim? Que queres que eu te faça? Né? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Diga, mestre. Que eu torne a ver. Aleluia. Então Jesus me disse: Vai, a tua fé te salvou. Eu acho que é uma versão só que diz curou. A maioria das versões a NVI diz salvou, né? Diz curou, isso? Mas a maioria das versões diz salvou. E imediatamente tornou a ver ele tornou a ver e fez o quê? Logo eu entendo que quando eu vejo se eu vejo se eu não vejo vocês entenderam? Passou a ver, logo tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Aqui diz: recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Feche os teus olhos. Pode deixar a Bíblia aberta que eu quero que você acompanhe comigo. Mas feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós não somos dignos, Pai. Nós somos teus filhos, Senhor. Somos herdeiros, Pai. Somos aqueles a quem o Senhor olhou, o Senhor nos encontrou na nossa miséria, na
nossa pequenez, na nossa pouca fé, no nosso desânimo, no nosso cansaço, e o teu amor nos alcançou naquele lugar, Senhor. Então eu te peço, Senhor Jesus, que ninguém nesta noite saia daqui sem te ver, sem te reconhecer, e muito menos, Pai, viva uma vida parada pelo caminho, mas que nós possamos entender a tua palavra nessa noite e passar a te seguir. Espírito Santo de Deus, tu tem o governo nesse culto, o governo nessa palavra. Coloca as tuas palavras na minha boca, diminua eu, para que o teu Espírito Santo tenha o governo e seja como uma flecha no coração dos teus filhos, inclusive no meu, Pai, porque eu preciso de ti. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar teu assento. Não tome o teu assento, tão em silêncio. Tome o teu assento glorificando a Deus. Tome o teu assento clamando a Jesus. Tome o teu assento dizendo: Senhor, eu sou esse Bartimeu que preciso clamar nessa noite para que eu torne a ver. Irmãos, verdade é que nós fizemos parte de um corpo, amém? Quem está um ano caminhando com nós aqui? Só? Quem está um ano? Levanta o braço bem grande. Quem está meio ano? Meio. Gente, quem está na caminhada da fé mais que um ano? Levanta a mão. Mais que um ano na caminhada da fé? A maioria. E uns que estão duvidosos, não sabem se estão na caminhada ou não estão. Irmãos, a verdade é que nós caminhamos, sim, na fé, na igreja. Caminhamos em culto, caminhamos em céu. Caminhamos ouvindo a palavra do Senhor. Caminhamos professando que somos filhos de Deus. Mas ainda muitas vezes estamos cegos, parados na beira do caminho. Aí você vai dizer assim para mim: não, pastor, não, eu já entendo, eu sei o que eu quero, eu já vivi muito com o Senhor e agora eu estou esperando, eu estou parada para ver a direção que o Senhor vai me dar. Gente, isso é uma mentira do inferno sobre as nossas vidas. Quando o Senhor nos chama e nos faz nascer como filhos dele, ele já tem uma direção traçada até a eternidade para as nossas vidas. A gente para na beira do caminho porque fica cego na caminhada. Eu não sei muitas vezes o que pode ter te deixado cego, mas eu sei o que às vezes me deixa cego, o que às vezes polui a minha visão de uma forma que eu paraliso, que eu paro, que eu não enxergo mais nem o Senhor, e muito menos às vezes tenho força para clamar o Senhor. Então cada um de nós precisamos nessa noite saber o que tem nos deixado cego nessa caminhada e nos impedido de não apenas ver, mas ver e seguir. Está aí o card da administração? Tem o card da administração aí, irmão? Se puder colocar para mim. Deus, Ele chama uma igreja para ver além do que os nossos olhos naturais podem ver. Porque de fato, olha só, ver para... Ponto. Ponto. Ver para seguir. Ver para permanecer, ver para continuar. Ver para ir aonde o Senhor está indo, para me seguir esse caminho que o Senhor está seguindo, que o Senhor apontou para a minha vida e para a tua vida. Irmãos, e nós precisamos, como filhos de Deus, enxergar além do que os nossos olhos naturais eles conseguem ver. Você concorda comigo? Porque se você olhar para a sua vida hoje, naturalmente falando, faça uma leitura rápida. Feche os seus olhos aí, porque se você olhar para mim, você não vai conseguir pensar. Faça uma leitura rápida da tua vida, naturalmente falando. Você vai encontrar desafios, você vai encontrar problemas, você vai encontrar um trabalho que você não tem e precisa, você vai encontrar um marido que você precisa que vem para a igreja e não vem, você vai encontrar alguma situação que você precisa ser renovado na fé, você vai encontrar alguma situação com teus filhos, enfim. Naturalmente falando, você vai encontrar muitas coisas. Agora faça uma leitura da sua vida espiritualmente falando. Muda ou não muda? Muda ou não muda, igreja? Eu preciso de som aqui, de fundo. Não consigo ministrar sem fundo. E a igreja já está no silêncio, né?
Então bota um fundo tocar, um fundo de fogo, principalmente, de preferência. Aleluia. Glória a Deus. Gente, nós precisamos fazer uma leitura da nossa vida, espiritualmente olhando. Chega de nós andarmos olhando para as coisas no nível natural. Porque no nível natural nós vamos continuar cegos, nós não vamos ver como o Senhor quer que nós vejamos. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, fazer a leitura da nossa vida, espiritualmente falando, vendo, percebendo. Eu acabei de subir aqui para o altar e pedi para que você cantasse. Basta uma palavra e tudo muda com o teu espírito, porque nós estamos cantando com a nossa boca e a nossa boca não alcança o céu. Nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em culto. Mas a igreja vem para o culto e adora o Espírito, adora o Senhor na carne, ou nem na carne, mas na emoção. Gente, se eu fosse vir hoje para a igreja na emoção, eu não vinha, porque eu estou tendo batalhas internas. Eu tenho as minhas batalhas internas. Só que eu não estou aqui por vista, eu estou aqui por fé. Eu estou aqui porque eu creio para que esse tempo que eu fui chamada. Então, Deus em mim te reposiciona e vai fazer o que eu te chamei para fazer. Então, quando eu faço uma leitura espiritual da minha vida, eu tenho que estar exatamente onde vocês estão vivendo agora. Amém? Agora, se eu faço uma leitura natural, eu vou estar em casa, debaixo das cobertas, porque está frio hoje, está em casa, debaixo das cobertas, olhando meu telefone ou buscando explicações para coisas que acontecem que nem eu tenho. Mas eu não estou lá. Eu estou porque eu vejo, olho para a minha vida, olho para a minha casa, olho para o propósito, espiritualmente falando. E Deus está chamando essa igreja. Ele está te chamando a abrir os teus olhos espirituais e enxergar dessa forma. Amém? E esse texto ele já foi ministrado, eu já ouvi muitas pessoas ministrar, mas hoje eu estava olhando ele, estudando ele, lendo ele, e eu sou muito chata, assim, porque eu digo, Senhor, eu quero uma revelação tua. Porque verdade é que se tu colocar hoje um texto bíblico no Google, tu vai ter um monte de coisa ali. Vai falar, ele vai te dar uma explicação montada. Peça uma explicação de tal versículo. Ainda mais hoje com esse chat GBT, né? É isso aí? É? Tu bota ali, ele te dá uma pregação inteira pronta. Só que eu não sou papagaio. Eu tenho um espírito que vive dentro de mim. E eu preciso que o Senhor fale com o meu espírito. E eu fui para o quarto do Senhor, eu não quero falar coisas do meu coração. Ou falar coisas que a tua igreja não precisa ouvir. Eu quero falar o que o Senhor quer falar com a tua igreja e falar comigo também. E, irmãos, eu fui ler esse texto e o Senhor disse assim para mim. Fui lendo, fui estudando ele, e fui lendo, leio uma Bíblia, leio outra, e vou buscando, e vou, né, cavocando assim, até o Espírito Santo liberar coisas que só Ele pode liberar, que só Ele tem o poder de liberar. E o Senhor disse assim, você percebeu que esse cego, ele só, a única parte, o único momento que o texto, que a passagem relata, que Bartimeu era cego, era no versículo 46, quando a gente faz uma leitura espiritual de Bartimeu. Está com a Bíblia aí? Amém. Então olhe para ela. No versículo 46, o que diz a Bíblia? Então chegaram a Jericó. O irmão está lendo, glória a Deus. Vai lá. Pode ler, irmão. Pode ler. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Amém. Até aí. Na minha tradução diz assim, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Essa era a condição natural dele. Ele era cego, ele era mendigo e ele estava sentado à beira do caminho. Só que quando tu
a ler o versículo 47, você vê um outro homem. A condição natural de Bartimeu era cego, mendigo, estava sentado, parado, estacionado na beira do caminho. É isso que a Bíblia está dizendo? Qual é a tua situação natural? Eu sei da minha. Você sabe da sua situação natural? Das suas circunstâncias naturais? Gente, está tudo bem, porque nós temos circunstâncias naturais. Nós temos uma conta para pagar amanhã, nós temos a doença que estamos lutando muitas vezes contra, temos um marido que não está aqui, que o filho que não está aqui, temos um filho na droga, quem sabe, temos várias situações e circunstâncias naturais que nos rodeiam, sim ou não? Ok, você precisa reconhecer essa situação, porque nós não podemos também ignorar isso, porque isso faz parte da nossa vida. Amém? Então, o que está sendo relatado no versículo 46 era a situação de Bartimeu natural. Mas, logo no versículo 47, nós começamos a ver um homem que simplesmente ignora a situação natural dele, que era cegueira, ser mendigo e estar parado na beira do caminho. E se levanta um homem cheio do Espírito Santo, um homem que vê além das circunstâncias, um homem que vê espiritualmente falando. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. Bartimeu só conseguiu essa cura e esse milagre porque ele se levantou dessa forma. O Senhor está te convidando nessa noite a parar, chega de olhar para a nossa condição natural e começar a olhar para o Senhor com uma leitura espiritual da nossa vida. Gente, aquela situação de Bartimeu, ela confronta muitas vezes a nossa realidade espiritual. Porque muitas vezes, ou muitas vezes não, quem sabe a maioria das vezes, nós se encontramos cegos, mendigando. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que é do Senhor é nosso. O Senhor é vitorioso, vencedor. Nós também somos filhos dele, vitorioso, vencedores. E por que muitas vezes vivemos uma vida dentro do casamento como mendigos? Por que muitas vezes vivemos uma vida com os nossos filhos como mendigos espirituais? Muitas vezes vivemos uma vida dentro da nossa casa, mendigando coisas que o Senhor já liberou e já nos deu quando nos adotou como filhos dele, por meio da cruz de Cristo. Tudo que é dele é nosso. Por que vivemos muitas vezes uma vida como mendigos, irmãos? É verdade ou não é? Você fica me olhando como quem diz assim, será? Sim. Porque se olhamos para a nossa vida, para a nossa semana que passou, os acontecimentos desse mês que passou, quantas coisas nós deixamos de viver, de fazer história, de fazer testemunho acontecer, de contar vitória, porque nós se acomodamos no lugar, na beira do caminho, como cegos espirituais e vivendo como mendigos. Então, isso nos confronta, irmão. Isso dá a nós um contraponto da vida de Bartimeu. E no versículo 47, está aí com a Bíblia aberta? A partir do versículo 47, nós deparamos com um homem que enxergava mais do que toda aquela multidão que estava ao redor dele. E eu quero te convidar nessa noite a ser aquele que enxerga mais do que toda a multidão que está à tua volta. Porque eu vou te dizer que Bartimeu enxergava muito mais do que aquela multidão. E ali vai dizer no versículo 27 que ele, 47, desculpa, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, a Bíblia relata em Romanos 10:17 que a fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. Aquele mendigo, de fato ele estava na beira do caminho, de fato ele era cego, aquele mendigo não, aquele cego, de fato ele estava na beira do caminho, de fato ele estava mendigando, porque cego não tinha muitas condições
condições, não tinha muito como ir atrás dos recursos para sair daquela vida miserável, mas o fato é que ele não era surdo. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e com certeza Bartimeu estava ouvindo das coisas que o Senhor estava fazendo ao seu derredor. Você tem escutado das coisas que Deus está fazendo? Porque eu tenho escutado. Eu tenho escutado testemunhos poderosos. Eu tenho ouvido Deus falar. Inclusive, domingo passado, quem estava aqui? Você ouviu coisas poderosas da parte de Deus. Você viu coisas poderosas que Deus fez nesse ambiente, sim ou não? Foi o que aconteceu com o Bartimeu. Porque a fé vem pelo ouvir. E ele ouviu o que o Senhor estava fazendo, e aquilo gerou fé no coração dele. Obrigada. Ainda que você não veja, espiritualmente falando hoje, e você vai precisar ser sincero com você mesmo. Algumas coisas a gente enxerga espiritualmente, sim ou não? Algumas coisas a gente tem fé para enxergar, outras a gente não tem fé para enxergar. Então, ainda que você não veja espiritualmente hoje, que você não tenha fé, o Espírito Santo de Deus está aqui para curar a minha e a tua cegueira. E Ele precisa fazer isso nessa noite, irmãos. Ele precisa te colocar de pé. Ele precisa fazer você aclamar por esse Espírito, por esse Jesus que está passando nesse lugar, que está aqui nesse ambiente. Tu consegue colocar para mim 2 Coríntios 4,18, por favor? Aleluia. Olha só o que diz. Assim, fixando os olhos, não naquilo que se vê. Fixar é o que, irmão? Não é mais do que olhar, é fixar os olhos. É lá. Não interessa o que tem aqui, não interessa o que tem aqui, não interessa a multidão que está aqui, não interessa o problema que está aqui, não interessa. Não, eu vou fixar os meus olhos. Fixando os olhos naquilo que se... Assim, fixando os olhos naquilo, os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é, e o que não se vê é. Por isso que esse texto, irmãos, ele traz muita clareza de como a igreja de Cristo anda hoje. Porque os nossos olhos estão fixos ao contrário do que se vê. E a Bíblia está chamando nós a fixar os olhos no que não se vê. Porque o que nós estamos vendo agora, a doença, a enfermidade, o filho na droga, o marido que não está aqui, eu não sei qual é o teu problema. Isso é transitório. Mas o que você não vê, naturalmente falando, mas o que você consegue enxergar, espiritualmente falando, isso é eterno. Aleluia. Você tem que enxergar além do que os seus olhos. Você tem que olhar para a eternidade, irmãos. Aleluia. E Bartimeu era esse homem, que a situação natural dele era como o versículo 46 relatava. Mas no versículo 47 já começa a falar de outro homem. Porque diz que quando ele ouviu Jesus, ele começou a fazer o quê? Clamar. Eu preciso de uma igreja que clame por Jesus. Eu preciso que se levante um povo que clame por Jesus. Não fixando os olhos nas coisas que se vê, mas nas que não se vê. Aleluia! A gente clama, irmão, na medida da percepção que nós temos de Cristo. Sabe por que a igreja não clama mais como Bartimeu clamava? Porque nós não temos a percepção de que Ele está nesse lugar. Então a alegria deveria ser muito maior. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Senhor dos Senhores está nesse lugar. O Todo-Poderoso está nesse lugar. Aquele que era e aquele que há de vir. Ele está nesse lugar. E você precisa se posicionar diante desse Senhor. Não é diante de uma palavra, é diante de um pastor, diante de uma placa de igreja, é diante do Senhor dos senhores.
Bartimeu tinha essa percepção, ele era cego? Não, ele não era cego. Ele não era cego, não. Cego é a igreja de Cristo que está andando nessa terra nesse tempo de hoje. Bartimeu, ele tinha uma deficiência sim, na visão natural dele, mas a visão espiritual dele era aguçada. A visão, espiritualmente falando, ele via muito, porque ele sente que Jesus está ali, ele ouve o Senhor, a fé dele é ativada, e ele começa espontaneamente, ele começa assim, ó, ai Senhor, tu está me vendo eu aqui, eu vim hoje, Jesus, se tu puder me curar da minha cegueira. Não, a Bíblia diz que ele começa a clamar, ele começa, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida. Ele tem a percepção de quem é Jesus e que Jesus estava naquele ambiente, irmão. E a Bíblia vai dizer que ele chama Jesus de filho de Davi. Ele tinha a revelação de que ele era o Messias, que era prometido para vir. Às vezes a igreja não tem percepção desse Deus que está no nosso meio. É aquele que vai estar se preparando, está preparando um lugar para levar a igreja dele, para levar eu e você. A igreja se reúne num ambiente de adoração, como nesse culto de hoje. Está diante de um Deus que preparou um caminho, que subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, que é o Todo-Poderoso, está preparando um lugar para mim e para você, e morar com Ele na eternidade. E a igreja clama como para um Deus de madeira, como para um Deus que não ouve, que não vê, que não fala, que não dá resposta. Se o teu Deus é esse, o meu Deus é um Deus que dá resposta. Nós não vamos se reunir como igreja aqui para fazer uma performance. Nós vamos se reunir como igreja aqui para ser a igreja de Cristo na terra. A igreja que sente a presença dele, que percebe a presença dele e que clama a ele. E eu vou te dizer mais, irmãos, do menor ao maior, aquele que tem 20 anos de caminhada, como aquele que nos visita hoje. Todos nós precisamos clamar e necessitamos do Senhor. Aleluia. Jesus quer ser mais do que a nossa cura, do que o nosso milagre, do que a nossa vida financeira restaurada, do que o marido que não vinha vir, do que o filho que está na droga ser liberto. Jesus quer ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, porque Bartimeu reconheceu Jesus como Senhor naquela hora e reconheceu Jesus como Salvador dele. No versículo 48 diz que muitos, vamos ler ali, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Morto, pode pegar um papel para mim, por favor? Foi buscar, obrigada. Irmãos, a gente para ter um pouco, né? Acho que todo mundo que está ligado, né? Eu acho que todo mundo que está aqui já parou. Quem já parou aí na caminhada? Levanta a mão aí, diga para o Senhor: tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque nós paramos na caminhada. E as adversidades, as pessoas, as situações, o que tem nos paralisado? O que te paralisou? O que te deixou na beira do caminho cego? Seja sincero diante do Senhor. O que paralisou a tua vida e o teu seguir a Cristo de fato na beira do caminho? Foi uma decepção? Foi um casamento frustrado? Foi uma decepção com a igreja? Foi uma decepção com os pastores? Foi uma decepção com o teu chamado? Foi uma decepção com, sei lá, o que te paralisou, irmãos? O que te fez parar na beira do caminho? Você consegue perceber isso? Mas Bartimeu, ao contrário, aquela multidão, por que parou no fundo? Aleluia, glória a Deus. Amém. Aquela multidão ao redor dele
gritava: para de gritar, para de clamar. Eu já falei aqui um dia, né? Uma vez eu estava no culto no meu primeiro ministério e eu sempre fui meio escandalosa. Vocês concordam que eu sou escandalosa? Ah, fala a verdade que eu sou escandalosa mesmo. Eu tenho uma adoração escandalosa, glória a Deus escandalosa, eu só não vejo da Ade. A Ade não está aí hoje, né? Mas acho que depois da Ade é eu, mais escandalosa. E eu dava tanta, eu já falei isso, eu dava tanta liberdade para o Espírito Santo, que o pastor me chamou na salinha dele no final do culto e disse assim: irmã Gisele. Gente, o Arthur era pequenininho, eu colocava o Arthur aqui, né? As mães colocam o filho aqui, né? E eu ia para frente para receber a oração. O Arthur no meu colo. Aguenta que o filho da pastora vai ter que sentar nos exemplos. Botava o Arthur aqui e buscava o Senhor, e pulava, e gritava, e adorava. O Arthur nunca foi empecilho para mim adorar o Senhor. Não posso porque estou segurando meu filho no colo. Meu filho fica aqui, eu vou buscar Deus, eu vou buscar Deus, eu vou falar ao Senhor. E aí o pastor foi lá e me disse: irmã, né, o Espírito é sujeito ao profeta, calma o teu coração. Mas ele não fez isso por mal, ele fez isso porque ele estava me ensinando, estava ministrando a minha vida. Mas às vezes as vozes do inferno, as vozes contrárias, as vozes que querem tirar a tua graça. Você é muito escandalosa. Por que você para Deus aleluia tão alto? Para que estar na quarta vez quinta? Para que fazer curso de maturidade? Para que isso? Para que aquilo? Para que ser tão intensa? O diabo usa pessoas, situações para nos paralisar. Mas nós temos feito como Bartimeu, clamado ainda mais alto, falado ainda mais alto, testificado ainda mais da nossa fé? Ou nós estamos escutando essa multidão, esses gritos, essas repreensões, e temos parado na beira do caminho? O Senhor está te perguntando hoje. O Espírito Santo de Deus está te perguntando. Eu quero dizer uma coisa para você. Caminhada da fé. O mundo jaz do maligno. No mundo tereis aflições. Isso é fato, irmãos. Então, quando a gente vem para a fé, esses dias nós estávamos aqui na aula de maturidade, nós estávamos falando sobre isso, né? Que até para evangelizar a gente tem que ter cuidado. Porque a gente não pode evangelizar o irmão dizendo assim, ó: vem para a igreja que a tua vida vai ser transformada, teu marido vai vir, a cura vai chegar, o problema vai cessar. Tudo isso é acréscimo. Mas você tem que vir para a igreja porque tu conhece o Senhor como o único e suficiente salvador da tua vida. E você está com teus olhos naquilo que não se vê, que é a eternidade. Então, até para evangelizar a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes a gente pinta um cenário para as pessoas que quando elas chegam aqui, elas não conseguem de cara reconhecer e se frustram, sim ou não? Caminhada da fé tem frustração, irmão. Não é nem caminhada da fé, é caminhada com o marido, caminhada com o pastor, caminhada com a pastora, caminhada com o irmão da igreja, caminhada com o filho. Quem não já se frustrou com os filhos aqui? Eu já me frustrei. Tá tudo certo, segue a vida. Você entende? Na caminhada da fé nós vamos ter frustrações, mas elas não acontecem para nos parar, a menos para aqueles que não são cegos espiritualmente. Sabe quem para? Os que são cegos naturalmente. Desculpa, falei errado. Os que são cegos espiritualmente que param. Porque quando você não é cego espiritualmente, os gritos, os rugidos, até do diabo, né, irmão cego? Eles fazem você gritar e clamar ainda mais alto. É o que a palavra de Jesus está dizendo nessa noite para nós. Jesus, filho de Davi, tem compaixão da minha miséria. Eles não fazem você parar. Eles fazem você reconhecer quem você é, como você está, o teu estado de mendigo diante de um Deus tão poderoso e maravilhoso, e faz você clamar ainda mais alto. Aleluia! Nós como igreja temos que fazer isso, irmãos. No versículo 49 vai dizer, um versículo muito poderoso nesse texto, né? Que diz assim: parou Jesus. Aleluia. Será que você consegue parar Jesus hoje para te olhar? Será que o teu clamor parou Jesus hoje na hora da adoração? Será que a tua adoração parou Jesus para te olhar, irmão?
Porque a Bíblia diz que Deus, Ele opera no meio dos louvores. Enquanto você adora, o Senhor está operando, o Senhor está curando, o Senhor está restaurando, o Senhor está fazendo. Enquanto você está clamando, adorando, Ele está operando em teu favor. Mas o quanto Jesus pode parar, o quanto nós temos chamado a atenção de Jesus como filhos dele, irmão. Nós temos se reunido como corpo simplesmente para cantar. Porque de verdade quem já teve papagaio? Quem conhece papagaio? Todo mundo. Papagaio não canta? Canta. Vou dizer que é mais fácil até vezes o papagaio adorar Deus que a gente. A gente precisa externar ao Senhor uma adoração genuína, verdadeira, em espírito, em verdade, porque é essa adoração que faz Jesus levantar do trono e olhar para baixo e dizer: lá está um filho meu, lá está uma filha minha clamando, e eu não vou deixar de ser nesse lugar do Egito. A gente precisa clamar de uma forma que chame a atenção de Jesus, ao ponto de Jesus parar. O nosso clamor precisa fazer Jesus parar nessa noite, nesse lugar, nesse ambiente. Aleluia. Qual é a medida, qual é a intensidade do nosso clamor? O nosso clamor com fé, o nosso clamor é com ousadia, o nosso clamor é com entrega, é com reverência, porque ele dizia filho de Davi. Isso é reverência. Isso é reverenciar quem estava naquele lugar. Jesus, filho de Davi, ele não precisava ter mencionado o filho de Davi. Ele mencionou o filho de Davi porque ele reconhecia quem era o Senhor que estava naquele ambiente. É um clamor com reverência. Não é uma adoração assim, não é essa adoração. Não é esse clamor que faz Jesus parar. O clamor que faz Jesus parar é um clamor com entrega. É você fechar os seus olhos naturais e abrir os teus olhos espirituais e reverenciar o Senhor que está nesse lugar. Aleluia! Clamor com verdade. Porque o que nós temos de crente de performance é uma boa performance. Sou a crente há 20 anos. Eu sou pastora, misericórdia, Jesus. Só Ele para me escolher. Só Ele para me escolher. Só Ele para olhar para mim e enxergar alguma coisa boa. Só Ele. Então saia dessa tua performance maligna e clame ao Senhor com verdade. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de como eu tenho vivido os meus dias. Tem misericórdia do pai que eu tenho sido, Jesus. Tem misericórdia do marido que eu tenho sido. Tem misericórdia do filho de Deus que eu tenho sido nessa terra. Porque ele clamou com verdade diante do Senhor. E tu sabe que eu acho que isso que faz parar esse Jesus. Quando ele olha pra gente, ele vê verdade na gente. Porque não é sobre nós acertar sempre, porque nós não vamos acertar sempre. Mas é sobre nós clamar o Senhor com verdade. Clamar o Senhor com sinceridade. Clamar o Senhor com intensidade. Clamar o Senhor com fé. Clamar o Senhor com reverência. E isso faz parar o Senhor. No versículo 49 vai dizer que aquela multidão, a mesma multidão que mandou Bartimeu ficar quieto, eu acredito que seja a mesma, né? A Bíblia não vai dizer. Mas versículos antes, aquela multidão manda fazer o que, Bartimeu? Cala a boca, fica quieto, para de cantar. E logo depois, o próprio Jesus que parou para ouvir Bartimeu, diz o quê? Versículo 49. Gente, diga assim para mim. A minha pastora precisa de óculos. Meu Jesus, eu preciso de óculos. Pastora, eu preciso de óculos. Sabia que eu não enxergo, ainda mais quando eu choro, que eu encho meus olhos de lágrimas, eu vira tudo rebuscado aqui na minha Bíblia. Amém? Amém. Parou Jesus e disse: chamai-o. Deus vai fazer isso hoje comigo, queridos. Eu não sei com você, mas eu tenho um clamor verdadeiro diante do Senhor. Eu tenho um clamor que reverencia, meu Deus. E Ele vai fazer exatamente isso comigo nessa noite. Manda chamar ela.
fazer Jesus parar nessa noite aqui, Ele vai chamar você. E Ele fala para aquela multidão que mandou Bartimeu ficar quieto. Por isso que eu digo, irmão, você precisa dar resposta? Você não precisa dar resposta. Você precisa pagar na mesma moeda? Você não precisa pagar na mesma moeda. Você precisa da vingança? Você não precisa da vingança. Você precisa só permanecer clamando, 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 clamando. Porque o mesmo Satanás que se levanta, o mesmo inferno que se levanta para te parar, você vai usar eles mesmos para dizer: manda chamar ela que hoje eu vou abençoar ela. Manda chamar ele que hoje eu vou dar vitória para ele. Manda chamar ele que hoje eu vou curar a casa dele, a família dele, os filhos dele, vou mudar a história dele. Jesus faz isso. A Bíblia vai dizer que Ele manda chamar quem estava em volta de Jesus, a multidão. Aqueles que não criam, às vezes estavam ali, tipo assim, porque, gente, por isso que no começo da pregação eu disse que Bartimeu via mais que a multidão. Porque se aquela multidão visse ela mesma sinalizar para Jesus, Jesus ali tem alguém que está clamando ao Senhor com verdade de coração. Mas a multidão fez o quê? Mandou Bartimeu ficar quieto. E Jesus usa a mesma multidão para mandar chamar Bartimeu. Chama lá ele. Jesus, eu creio que Ele é um Senhor que honra uma fé externada, uma fé expressada. Você concorda comigo que hoje nós não temos visto uma fé expressada? Quem concorda comigo? Uma fé externada, uma fé que se levanta da cadeira e vem aqui e diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida. É uma fé que permanece na cadeira, porque afinal de contas eu já tenho 20 anos de ministério, eu já conheço Jesus há muito tempo, e eu já sei de tudo isso que estão falando. Sim, sabe, mas saber é raso. Lembra da ministração? Conhecer a vontade é pouco, nós precisamos experimentar ela, e a gente só experimenta quando a gente sai do nosso lugar de conforto, vem aqui e se rende para Jesus dizer: eu preciso, eu sou esse que preciso da tua misericórdia hoje. Você entende comigo isso, igreja? Eu sou essa que precisa da misericórdia de Jesus hoje. Eu sou. E Jesus honra, como honrou aquele homem, uma fé que é externada, uma fé que rompe com as barreiras da multidão, com as barreiras das falas contrárias, uma fé que é manifestada diante dos problemas, das circunstâncias, uma fé que eu sei que o irmão está passando por isso, mas eu olho no culto, eu não digo nada que ele está passando por isso, porque ele tem uma fé que manifesta a presença de Deus, uma fé que glorifica o Senhor, uma fé que está de pé, que está firmada em Jesus. Hoje nós estamos no meio de crentes que você sabe discernir exatamente quem está passando por luta e quem não está, mas nós deveríamos de viver diante de uma igreja que, independente das lutas, está de pé, está adorando a Jesus, está clamando a Jesus, está orando ao Senhor, crendo que o milagre vai chegar e vai acontecer. A fé externada, irmãos, a fé manifestada, a fé que não é de eu creio, não, a fé que é de eu testemunho, eu declaro, eu vivo o que eu tenho buscado no Senhor. Os mesmos que mandaram chamar, os mesmos que mandaram aquele homem parar, são os mesmos que Jesus usa e vai usar para te chamar no dia da tua vitória, no dia que Jesus quiser te dar vitória. No versículo 50 diz que Bartimeu lançou dele a capa. A capa naquela época para o mendigo era a sua casa. Você conhece o mendigo que mora na rua aí? Né? É a capa, é o cobertor que ele leva, que ele se esquenta nas madrugadas na rua. Ali na passagem que você vai estudar, diz que ele usava a capa também para conseguir as esmolas que ele pedia na beira do caminho. Então a capa era tudo que Bartimeu tinha. E isso me leva assim a pensar, irmãos. Às vezes a gente quer Jesus, mas a gente não quer largar. Não sei se eu largo totalmente isso aqui, mas depois se não der certo aqui, eu tenho que ter para onde voltar. E agora eu lembro de um louvor, né, que diz que para onde eu irei, né, se eu não tenho para onde voltar. Para onde que nós vamos? Para onde que nós vamos? Para onde que tu vai sair desse culto aqui? Sem ser para a presença mais funda e profunda do Senhor. Você não tem para onde voltar.
Uma vez que tu entregou a tua vida para Cristo, ela é dele. Ela é dele, porque ele não te obrigou a entregar. Mas quando você entregou porque você quis, e essa vida não é mais tua. Essa vida é dele. E Bartimeu não era cego. Você entende que ele não era cego? Porque ele entendia para onde ele ia, não precisava daquela capa. Porque quando Jesus mandou chamar ele, quando Jesus parou e mandou chamar ele, a Bíblia vai dizer no versículo 50 o quê? Lançando a multidão de escrever assim, ó, tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se num salto e foi ter com Jesus. O Senhor está te chamando hoje para você se levantar dessa cadeira aí. Para você tirar de você todo o peso, toda a mágoa, todo ai, tudo iuiui, tudo, mas é que é isso, mas é que é aquilo, mas é que o marido é assim, mas é que a esposa é assim, mas é que a igreja é assim, mas é que o irmão da igreja é assim, mas é que você não sabe o que eu vivia, não me interessa saber. Eu conheço um Jesus que faz nova todas as coisas. Ele só precisa que você lance a capa fora. Lance o que te prende, o que te paralisa, lance o teu passado, lance fora, queima as carroças. Queima as carroças, irmãos, para que não tenha mais acesso àquela velha vida, àquele passado, àquele mundo. Nós não podemos ser crentes e filhos de Deus que eu fico na igreja até quando? Não! Eu fico na igreja até que Ele venha. E quando eu falo igreja, eu não falo num prédio, numa placa. Eu falo no corpo, eu falo na comunhão. Você entende comigo? Jesus está chamando essa igreja para queimar as carroças hoje. Para dizer para ele, Senhor, eu não tenho mais para onde voltar. É só daqui para frente, é nós agora, Jesus. É aqui, ó. É eu e o Senhor, não tem mais para onde voltar. Eu não vou parar de pregar, eu não vou parar de cantar, eu não vou parar de cuidar da cela, eu não vou parar de abrir minha casa, eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou seguir, porque não tem outra coisa, não tem outro lugar que eu possa ir, a não ser a tua presença. E hoje nós estamos diante de irmãos que param na beira do caminho. E pior, porque se tu está na beira do caminho, Jesus vai passar por aí. Mas nós temos diante de irmãos que retrocedem, que guardam as palavras e as promessas que receberam do Senhor. E aí você vai me dizer assim, porque você só tem 2 anos de pastoreio, espera que ele espera daqui 15 anos, 20 anos. Quando aquele irmão que dizia, tamo junto, pastora, amanhã já não está mais. Quando aquele irmão que dizia, eu te amo, pastora, somos nós, conta comigo, amanhã a gente não pode mais contar. Só que, irmãos, de verdade, eu falo isso com muito temor diante de Jesus. Eu não estou aqui nesse lugar por causa de vocês. E hoje eu falei isso e eu torno a falar. Eu estou aqui nesse lugar por causa de uma brasa que queima aqui dentro, que me chamou um dia. E eu não tenho mais como voltar. E eu desejo que você não tenha mais como voltar. Que você destrua o acesso ao mundo. Que você destrua as pontes que te ligavam ao passado. E que você só caminhe para frente, com os olhos fixos naquilo que você não vê, mas é promessa dele para a tua vida. A eternidade, uma família alcançada, liberta, uma geração que vai viver os teus passos. Porque quando eu não estiver mais aqui, esse dia vai chegar, daqui 30, 40 anos no máximo. Você vai estar com quanto? Daqui 30? Quando eu tiver com 52, pode ser que eu já não esteja mais aqui. Mas ele vai caminhar sobre o legado que eu deixei. Eu creio nisso sem duvidar, irmãos. E não passa pela minha cabeça, mas tem que desistir, não tem que desistir. O Senhor está te chamando para queimar de novo na presença dele. Pra onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar, só tenho você.
dele para a tua vida, você está caminhando na direção errada. Se você tem um refúgio que não seja ele, que não seja a presença dele, que não seja o ambiente da glória dele, que não seja o chamado dele, se você tem para onde voltar, você está indo para o lugar errado. Porque aquele que entregou a vida para Jesus não tem para onde voltar. Aquele que entregou a sua vida para Jesus não tem para onde voltar. Fui encontrado pelo seu amor, Jesus. Você também foi. Você que está aí duro, congelado, você foi encontrado por esse amor um dia. Você pode dizer para ele? Tu é totalmente dele. Sim, porque você foi encontrado por um amor. Ser um com ele. Nós somos contemplados, somos abençoados. Nós somos, Jesus, nós somos um contigo. Nós somos um contigo, Senhor. Ser um com você, eu sou. Somos, Jesus, somos totalmente teu, Pai. Nós somos encontrados, Pai, pelo seu amor, Jesus. Seu amor, eu sou. Oh, Yarabasuya, Marabaxé. Fui contemplado em ser com você. Vamos para terminar. Você pode ficar de pé. No versículo 52, quem tiver aí olhando, pode ficar dentro. Vamos. No versículo 51, Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E eu quero dizer para você que Jesus, ele conhece a tua necessidade, como ele conhece a minha necessidade. Mas muito mais do que a nossa necessidade, ele quer ouvir o nosso coração. O nosso clamor é pela nossa necessidade, ou é por conta desse Jesus que queima no nosso coração? Nós vivemos num tempo de igreja que pessoas clamam pela necessidade. Deixa apertar a sola do sapato para esses que querem voltar, querem reconstruir a ponte e voltar para o mundo. Deixa apertar. Como eu costumo falar, deixa a porca apertar o rabo, para ver o que vai acontecer. Você vai clamar ao Senhor por conta de uma necessidade, mas isso é muito raso. O Senhor está chamando uma igreja que clame ao Senhor por conta de quem Ele é. E era isso que ele estava perguntando para Bartimeu: o que tu queres que eu te faça, Bartimeu? Porque Jesus sabia que ele era cego naturalmente, e com certeza ele queria voltar a ver. Mas ele queria muito mais do que ver, irmãos. E eu te convido a querer muito mais do que ver as coisas naturais acontecendo na tua vida. Bartimeu queria ir no profundo com ele. E a Bíblia vai dizer no versículo 52: vai, a tua fé te salvou. Porque a cura da enfermidade é para essa vida, mas a salvação é para a eternidade. O teu filho na igreja é para essa vida, mas Deus quer salvar ele para levar ele para a eternidade. É sobre ser salvo, irmão. Quem de fato é salvo, não é salvo para ser curado, para receber milagre. Ele é salvo para seguir a Cristo. Coloca para terminar aqui, Efésios 18, 19. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós aqui. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós clamamos a Ti nesse ambiente, Pai. Nós necessitamos da Tua misericórdia como Bartimeu, Jesus. Aleluia. Efésios 1, 18 e 19. Oro também
para que os olhos de vocês sejam iluminados. Gente, mais do que enxergar com os nossos olhos naturais, você tem que olhar para Jesus com os olhos do teu coração, da tua alma, do teu espírito, que ainda é mais profundo. Aqui Paulo está dizendo que ele orava para que as pessoas enxergassem o Senhor com os olhos do coração. Pode seguir, irmão. A fim de que conheçam a esperança. Quem é a esperança, irmão? É a igreja? É os pastores que é a tua esperança? Cristo. Se você olhar com os olhos do coração, você vai apenas enxergar Cristo, a fim de que vejam a esperança para a qual Ele o chamou. Por meio dele nós somos salvos. Aleluia. Essa é a nossa esperança. É por isso que nos reunimos aqui, porque nós somos um povo que é salvo, que são, lá ainda, irmão, que são as riquezas da gloriosa herança dele, concedida aos santos. Sabe o que é ser rico? É viver nessa terra com os olhos da eternidade. Isso é a riqueza da gloriosa esperança, porque nós andamos nessa terra e nada do que essa terra possa fazer vai nos parar na beirada do caminho, porque os nossos olhos estão naquilo que não vê. Tem mais ainda? Olha até aqui. Não, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, aleluia, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Oh glória, aleluia. Irmãos, esse mesmo Jesus que curou a cegueira natural, porque espiritualmente Bartimeu via. Diga para o teu irmão, naturalmente. Espiritualmente, diga espiritualmente, Bartimeu via. Bartimeu não via naturalmente, mas nessa noite nós estamos aqui para clamar o contrário, porque naturalmente tem algum cego entre nós já oramos e se ele crê, o Senhor cura ele. Mas eu acredito que entre nós todo mundo enxerga naturalmente, amém? Mas eu também creio que espiritualmente muitos de nós não conseguimos enxergar como o Senhor quer que nós vejamos as coisas. A respeito do teu chamado, do teu ministério, da tua casa, do teu casamento, dos teus filhos, eu quero que você passe a enxergar como o Senhor enxerga essas coisas.